Olá, meu nome é Márcia Bersol, sou professora das disciplinas dos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Gestão Tecnológica. Sou tutora externa da Uniaselv. Hoje eu vou fazer um vídeo para tratar de um assunto que eu percebo que tanto os alunos da administração como os alunos de ciências contábeis têm bastante dúvida, que é qual a diferença do porte de uma empresa, da natureza jurídica e do regime tributário. São assuntos que se interrelacionam e muitas vezes o aluno não sabe diferenciar. Então vamos lá. Eu preparei um slide para facilitar a visualização de vocês. Eu utilizei um slide padrão aqui da Uniaselv, já que o meu público maior são alunos da Uniaselv, mas é claro, você que não é aluno da Uniaselv é muito bem-vindo também. Bom, pessoal, qual a diferença entre porte de empresa, natureza jurídica e regime tributário? Pessoal, se você está chegando hoje aqui no canal, aproveita e se inscreva, dê um joinha. O canal é novo, tem poucos vídeos, mas a gente está trabalhando aí para trazer mais conteúdos. E aqueles conteúdos que vocês tiverem interesse, por favor, coloquem ali nos comentários que eu posso produzir aí o vídeo para vocês. Muito bem. Então, como eu falava, muitas pessoas confundem forma jurídica e porte empresarial. Vamos começar com esses dois aspectos, né? Mas eles são diferentes, né? Mas também se complementam, né? Porque a questão do porte da empresa vai definir qual será a natureza jurídica e, consequentemente, qual é o melhor regime tributário para aquela empresa. Então, o porte de uma empresa, pessoal, está relacionado ao seu tamanho e utiliza parâmetros como número de funcionários, faturamento, dependendo do órgão que estiver fazendo a avaliação, tá? Por exemplo, então, atualmente temos 5 portes de empresas no nosso país, que são microempreendedor individual, que tem características bem específicas que a gente vai ver aqui na sequência, né? Um exemplo, quem trabalha numa microempreendedor individual é o próprio dono, é o próprio empreendedor e, no máximo, um funcionário. Então, a gente vai ver essas questões relacionadas ao porte na sequência. Microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa e grande empresa. Bom, então, em relação ao porte, nós estamos falando do tamanho da organização. Nós estamos falando se ela é uma pequena empresa, se ela é uma microempresa, digamos, um microempreendedor individual, ou se ela é uma grande empresa. E há diferenças do porte de empresas de prestação de serviço, comércio e indústria, tá? Então, nós também vamos ver essas diferenças aqui na sequência no vídeo. Bom, então, na Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, ela vai definir algumas coisas relacionadas ao faturamento, que definem o enquadramento das empresas em determinados portes, digamos assim. Por exemplo, um microempreendedor individual, ele pode ter uma receita bruta anual de até 81 mil. Hoje estou gravando esse vídeo, né? Nós estamos falando de setembro de 2023, este é o teto do microempreendedor individual, mas já está tramitando um aumento aí nesse momento, né? Está tramitando na Câmara dos Deputados um aumento, né? Desse teto de 81 mil, tá? Para setembro de 2023, esse é o teto que está em discussão, que está vigente, perdão, neste momento. Uma microempresa, ela tem uma receita anual igual e inferior a 360 mil, ou seja, para se enquadrar num porte de microempresa, ela precisa ter um faturamento de até 360 mil.
A empresa de pequeno porte, ela vai ter uma receita bruta anual superior a 360 mil e inferior a 4,8 milhões, tá? Então, uma empresa de pequeno porte fica numa faixa, né, de faturamento aí de menos de 1 milhão até 4,8 milhões. Esses faturamentos desse porte que a gente viu até aqui está relacionado à Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, que define os faturamentos do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Já o BNDES, ele vai definir o faturamento de uma empresa de médio porte entre 4,8 milhões até 300 milhões. Então, uma empresa que fatura até 300 milhões, ela está enquadrada dentro do porte médio, segundo o BNDES. E uma empresa de grande porte, ela vai ter uma receita bruta superior a 300 milhões. Claro que existem outras formas que vão definir o porte, o número de funcionários, né? Número de funcionários numa empresa de serviço e comércio, que é diferente do número de funcionários numa indústria, tá? A gente vai ver aqui na sequência, tá bem? Tem empresas que faturam muito e tem poucos funcionários, então o critério vai ser o faturamento. Então a gente vai observar que o porte tem várias formas de se fazer esse enquadramento. Mas é importante de ficar claro que o porte está relacionado ao tamanho, né? Ao porte da empresa, que é quanto ela fatura, quantos funcionários tem, que setor ela está atuando, né? Setor no sentido de se é serviço, se é comércio, se é indústria. Muito bem. Bom, então o IBGE também faz uma análise de porte relacionada ao número de funcionários. Então, uma microempresa, ela tem até 9 no comércio e serviços ou até 19 na indústria para se caracterizar como uma microempresa. Uma pequena, entre 10 e 49 funcionários no comércio e serviços, ou 20 a 99 colaboradores na indústria, né? Porque a indústria, pessoal, tem um potencial de faturamento muito maior e como ela vai trabalhar com insumos e fazer a transformação desse insumo em produto acabado, ela precisa também de uma quantidade maior de colaboradores, tá? Desde aquelas pessoas que trabalham na fabricação, aos supervisores, né, da fábrica, ao pessoal do estoque. Então, tem uma complexidade maior, por isso o número de funcionários também é maior. Uma empresa de médio porte, ela tem entre 50 e 99 colaboradores no comércio e serviços, ou de 100 a 499 na indústria. E uma empresa de grande porte, mais de 100 em comércio e serviços, ou mais de 500 na indústria. Eu tenho certeza que vocês podem, ou já estão pensando, em empresas de comércio, de serviço, indústrias, que vocês consigam aí enquadrar em cada um desses portes que a gente está trazendo para vocês. Bom, então o BNDES também tem por faturamento, eu coloquei agora há pouco o faturamento de média e grande pelo BNDES, né? Agora vamos ver de microempresa, pequena empresa. Então, de microempresa, menor ou igual a 360 mil, igual à lei das microempresas. Pequena empresa, maior que 360 mil, menor ou igual a 4,8 milhões. Média empresa, maior que 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões. E grande empresa, maior que 300 milhões. Pessoal, eu trouxe aqui, repeti esse slide para destacar o seguinte: a gente tem diferenças, tá, entre órgãos que fazem a definição do porte das empresas e o faturamento. Por exemplo, a Anvisa tem outra definição de valores de faturamento para empresas para a área da saúde, tá? Então, vocês podem ampliar aí a pesquisa de vocês, para verificar também quanto que precisa faturar uma empresa da área da saúde, segundo a Anvisa, para se enquadrar em cada um desses portes.
Bom, então, resumindo essa parte sobre porte das empresas, a gente tem o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. Então, são 5 os portes de empresas no Brasil. Então, vamos olhar agora a natureza jurídica. Segundo Richardson, que é um rapaz que escreveu um artigo para o Sebrae, que eu me baseei essa pesquisa, no final a gente tem aqui as referências, existem diversas formas ou naturezas, né? Essa parte foi a inclusão minha, jurídicas. E elas são determinadas pelo CONCLA, que faz parte do IBGE, que é a Comissão Nacional de Classificação. Então, segue aqui na sequência as principais formas jurídicas, tá? Microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem lá no porte, que é uma empresa que tem um faturamento até de 81 mil, e tem a natureza jurídica de microempreendedor individual também. O MEI é ideal para quem trabalha por conta própria e é um empresário que atua sem ter sócios, né? Não pode ter sócio, optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. Deve ter uma receita bruta anual de até 81 mil e exercer somente atividades permitidas ao MEI. Então, gente, tem uma lista de atividades bem variadas que estão relacionadas ao MEI, né? Então, desde de pet shop, a tosador, a coveiro, tá? Tem uma série de atividades que permitem que as pessoas saiam da informalidade, se tornando MEI, podendo ter um faturamento de até 81 mil, tramitando uma lei para alterar o teto de 81 mil, para ampliar esse valor e para facilitar a transição da natureza jurídica de microempreendedor individual para microempresa, para aqueles que iniciam um negócio, formalizam seu negócio e depois, de um tempo, ultrapassam o teto do microempreendedor individual, tá? Então, hoje, setembro de 2023, o microempreendedor individual tem um teto ainda de 81 mil reais ano. Conforme o anexo 11 da resolução CGSN número 140 de 2018, o MEI também precisa possuir apenas um estabelecimento, não ter filial, não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa, ter apenas um empregado pagando o piso salarial da categoria profissional, tá? Então, o MEI, pessoal, tem essas regras para poder se enquadrar. Então, se eu faturo mais de 81 mil no dia de hoje, não posso me enquadrar nessa regra, né? Não pode prestar serviço mediante cessão ou locação de mão de obra, ter tributação reduzida em valores fixos mensais, contar com abertura gratuita e pela internet, ser dispensado de alvarás e licenças de funcionamento, isso é novo, é relativamente novo, e ter dispensa de escrituração contábil e balanço anual. Bom, pessoal, seguindo então, vamos lá. Empresário individual, essa é uma segunda natureza jurídica. O empresário individual, ele exerce em nome próprio uma atividade empresarial. E como o próprio nome sugere, atua individualmente sem sociedade. Sua responsabilidade é ilimitada, ou seja, ele vai responder com seus bens qualquer dívida que ele assuma, né, na empresa. Então, o empresário individual é uma outra forma jurídica ou natureza jurídica, e que o empresário individual coloca em risco os seus bens pessoais nos seus negócios empresariais, né? Então, o empresário pode exercer atividade industrial, comercial ou prestação de serviços, exceto serviços de profissão intelectual, médico, advogado, que aí tem uma outra natureza jurídica que vai englobar esses tipos de profissionais. A grande diferença entre o empresário individual e o MEI é o faturamento anual. O empresário individual pode chegar até 4,8 milhões por ano, como nas empresas de pequeno porte, ou até 360 mil, como nas empresas, tá? Então, pessoal,
essa natureza jurídica, ele pode se enquadrar tanto como microempresas, como empresas de pequeno porte, tá bem? Sociedade empresária limitada. A sociedade limitada é o tipo de sociedade empresarial mais adotada no Brasil, porque ela tem regras mais simples e proteção ao patrimônio pessoal dos sócios. Ele vai responder até o limite, né, do capital social que ele integraliza ali, né, que ele assume de responsabilidade. Então, ele não vai colocar em risco o seu patrimônio próprio. Nesse caso, a atuação em sociedade com 2 ou mais sócios tem responsabilidade limitada, separação patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, não exige capital social mínimo, com poucas exceções, né? Dependendo do negócio, com exercício de atividade econômica organizada, indústria, comércio, serviços, exceto serviços intelectuais de natureza científica, literária ou artística, que tem uma outra forma jurídica para esse tipo de serviço. Tem sociedade empresarial unipessoal limitada. Bom, aqui é um empresário individual com proteção para os seus bens, tá? Então, pessoal, é uma sociedade limitada com apenas uma pessoa, com proteção patrimonial pessoal. Então, essa é uma opção que os empresários individuais utilizam, porque ela é mais segura do que o empresário individual. Essa forma jurídica empresarial tem atuação individual sem sócios, tem responsabilidade limitada, separação patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica. Não exige capital social mínimo, com poucas exceções, dependendo do tipo de negócio, tem exercício de atividade econômica organizada, indústria, comércio, serviços, exceto as de serviços intelectuais de natureza científica, literária ou artística, que existe uma natureza jurídica específica para esse tipo de trabalho, né, intelectual. Bom, sociedade simples, pura ou limitada. Tem atuação em sociedade com 2 ou mais sócios, né? É recomendado para exercer atividades intelectuais, de natureza científica, literária ou artística. Alguns exemplos são sociedades entre médicos, dentistas, advogados e arquitetos. Tá? Então, quando tem lá um escritório de arquitetura, quando tem um escritório de advogados, né? Então, eles podem se enquadrar nessa sociedade simples, pura ou limitada, desde que não haja junto comércio de produtos, né? Uma loja, por exemplo, uma clínica dentária que também vende alguns produtos, né? Apesar que existe algumas regras na legislação que não permite, né? Por exemplo, um consultório médico vender remédio, por exemplo, né? Então, mas caso haja uma sociedade de médicos para o setor de comércio, aí eles vão se enquadrar numa outra atividade, numa outra natureza jurídica, tá, pessoal? Essa natureza jurídica, ela se relaciona à questão de trabalho científico, trabalho intelectual, né? Trabalho artístico, tá bem? Na sociedade simples, existem 2 modalidades, a simples limitada e a simples pura. A simples pura tem responsabilidade ilimitada, com regras próprias, e a simples limitada tem responsabilidade e regras que são limitadas. Ambas não exigem capital social mínimo. Sociedade simples unipessoal e limitada, pessoal. É uma sociedade simples, limitada, ou apenas uma pessoa, sem sócios, com proteção do patrimônio pessoal, que segue regras da sociedade limitada, não exige capital social mínimo e em prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, tá bem? Sociedade anônima aberta e fechada. A sociedade anônima é uma forma jurídica em que os sócios dividem o capital em ações, diferentemente da sociedade limitada, que é dividida por cotas. Neste, é dividida por ações, e ela pode ser aberta ao mercado ou
fechada apenas aos sócios. Elas podem ser consideradas sociedade anônima de capital aberto, vende ações na Bolsa de Valores, ou sociedade anônima de capital fechado, não vende ações para o público geral, mas para outros sócios e convidados. Para saber mais sobre sociedade anônima, leia a lei, né, das sociedades anônimas. Bom, pessoal, é importante destacar que a antiga Eireli, que era uma das naturezas jurídicas muito conhecida, a Eireli, né, ou Eireli, ela não existe mais, né? Ela foi substituída pela sociedade limitada unipessoal, tá? Então, essa sociedade limitada unipessoal é uma sociedade que vai permitir que o sócio tenha a sua responsabilidade limitada a um determinado valor e ela não vai comprometer o seu patrimônio pessoal. O que é importante a gente trazer em relação a isso? Por que a Eireli, né, ou Eireli, ela saiu de vigência, né? E veio a sociedade limitada unipessoal, a SLU. Porque a SLU não exige a integralização de um capital mínimo para utilizar desta natureza jurídica. E a Eireli exigia um capital mínimo, tá? Então, hoje, a Eireli saiu de vigência e nós só temos a SLU no lugar, tá bem? Seguindo, então. E os regimes tributários, pessoal, quais são eles, né? E o que significa? Bom, então a gente viu até aqui o porte das empresas, que está relacionado ao tamanho, a natureza jurídica da empresa, que é o enquadramento jurídico que a empresa vai ter, e que vai estar relacionado também ao seu porte, né? E daí, pessoal, tem um enquadramento tributário, dependendo da natureza jurídica e do porte, ela vai se enquadrar num determinado regime tributário, que são Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Para ser Simples Nacional, tem toda uma regra, né? Para qualquer empresa pode optar, por exemplo, pelo lucro real, tá? Mas no Simples Nacional não pode. Precisa se enquadrar a esta regra, tá? E o lucro presumido também ele precisa ter um enquadramento para poder se encaixar ali. O único que tu pode escolher para poder e que se enquadra a todos os portes e regimes jurídicos é o lucro real. Mas, claro que existe algo chamado na contabilidade de planejamento tributário, que as empresas sempre vão buscar a tributário que melhor se enquadra para o seu negócio, para que ela não tenha que pagar tributos que ela não precise pagar, né? Então, algo que a gente chama de planejamento tributário, para que a gente busque, dentro da lei, a melhor forma para pagar menos impostos, né? Não é sonegar impostos, mas sim ver as opções legais de enquadramento para que a empresa possa pagar o menor tributo possível. Então, o regime tributário são as leis e regras que indicam o enquadramento fiscal de cada tipo de empresa. Assim, dependendo do regime escolhido, a empresa terá definido os tributos que deve pagar ao governo. Mas quais são as regras para escolher o regime tributário? Isso é importante. O Simples Nacional, os empresários costumam procurar, né, por essa opção. Em primeiro lugar, por quê? Porque ela vai oferecer alíquotas menores, administração tributária mais simplificada, com facilidade da arrecadação ser feita por meio de pagamento de uma única guia. Então, as empresas querem estar no Simples, mas elas, para isso, precisam faturamento de até 4,8 milhões, enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na legislação, né, e formalizar a opção pelo Simples Nacional, né, formalizar através do seu contador lá que ele quer ser do Simples Nacional.
O lucro presumido é bastante utilizado por prestadores de serviços, como médicos, dentistas, economistas, entre outros. Para as empresas com um lucro superior a 32% do faturamento bruto, podem ter grandes vantagens nessa modalidade, né? Então, a apuração desse regime vai impactar no imposto de renda de pessoa jurídica, a base de cálculo para o recolhimento de impostos varia de acordo com a atividade de cada empresa, e os cálculos a serem realizados de imposto de renda, contribuição social e os impostos de PIS, COFINS e ISS sobre a receita, ICMS e IPI. Então, tem algumas características bem específicas desse regime, tá, pessoal? Que a gente não vai aqui detalhar neste vídeo. O lucro real, né, esse tipo de regime, as empresas de maior porte costumam escolher essa modalidade de regime, sendo pouco utilizados pelas pequenas, né, e microempresas. Entenda como funciona e por que é interessante para a empresa optar pelo lucro real. No regime do lucro real, a empresa paga imposto de renda e contribuição social sobre a diferença positiva entre a receita da venda e os gastos operacionais em determinado período, né? Lembra que quando a gente está ali fazendo, né, um demonstrativo do resultado do exercício, a gente tem lá o faturamento bruto da empresa, a gente vai tirar o imposto, aí a gente vai tirar lá o custo da mercadoria vendida, do produto produzido, né? E aí nós vamos ter um determinado valor ali, um lucro bruto, e do lucro bruto, ou margem de contribuição, nós vamos retirar as despesas da operação, né? Que é tudo aquilo que não faz parte do custo, né? Lembrando que dentro dos gastos de uma empresa nós temos custos, despesas, temos custos e despesas. Os custos estão relacionados diretamente ao produto que está sendo vendido ou os gastos relacionados ao serviço que está sendo prestado, e a despesa é tudo que é gasto para gerar receita. Então, as despesas são as administrativas, contábeis, de marketing, porque elas não estão diretamente relacionadas à produção de um determinado produto ou ao custo da aquisição de uma mercadoria que vai ser vendida. Então, dentro daquilo que as empresas gastam, né, às vezes os alunos falam assim, na empresa tudo é custo. Não, não é correto. Eu posso dizer que numa empresa tudo são gastos. Agora, nem tudo é custo. Dentro dos gastos de uma empresa existem custos e existem despesas. Então, aqui o que está dizendo que o lucro real, a empresa paga o imposto de renda e a contribuição social sobre a diferença positiva entre a receita que tem de venda e os gastos operacionais em um determinado período, tá? Então, é isso que está trazendo aqui. Este regime costuma interessar as empresas somente quando existe a combinação de um grande volume de faturamento, com negócios que possuem margens de contribuição apertadas, né? Então, quando a gente está ali, tirou imposto, tirou o custo, né? Aí eu tenho ali o lucro bruto. Depois do lucro bruto, eu tenho que tirar as despesas da operação. Esse lucro bruto ali também é chamado de margem de contribuição, que aquele produto está deixando para cobrir a despesa da empresa, né? Então, quando essas margens de contribuição são apertadas, esse regime aqui é o mais interessante para as organizações, certo? Muito bem, pessoal, aqui estão as referências, tá? E caso vocês queiram essa apresentação, coloquem lá nos comentários que eu mando o endereço de e-mail de vocês, que eu mando para vocês, ou o WhatsApp, que eu mando para vocês, certo? Então, pessoal, lembrando aí, deixe um like, encaminhe para os seus colegas se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, certo? Que vocês ajudam muito a gente continuar fazendo esse trabalho. Agradeço muito por vocês terem ficado até o final do vídeo. E até a próxima.